Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te inunde de paz e abençoe sua família grandemente. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30 em todos os templos. Em São Paulo, amanhã também temos às 7 da manhã e depois evangelismo em todos os templos. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Domingo às 9, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. De Deus a gente não descansa, não para descansar, não tira férias, nem feriado. Nós precisamos de Deus. Priorize a Deus, faça de Deus a sua prioridade. Se volte para Ele. Não fique longe dele. A igreja é um ambiente de fé. E é estando no templo que você vai ser alimentado, fortalecido, nutrido para vencer as guerras. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra as potestades. E se você não aprender a lutar contra o mal, você é derrotado. Você tem que aprender a lutar contra o mal. A nossa luta é espiritual. E se você não souber usar as armas espirituais, como é que você vai vencer o mundo espiritual? Se volte para Deus. Pegue a sua família e venha buscar a Deus. E falando de pegar a família e buscar o Senhor, aqui em 1 Reis diz assim, nos 5 e 6. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem, cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca... Olha isso aqui. Pais, mães. Você quer ser pai, mãe? Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. O Davi foi um homem incrível. Nós temos muitas coisas para falar dele, admiráveis. Foi um grande general, um grande exemplo de fé. Um homem surpreendente, um homem segundo o coração de Deus. Um homem incrível. Mas como pai, como chefe de família, um omisso, um homem, ele foi um pai omisso, conivente com os erros dos filhos, não contrariava os filhos. E por isso que ele teve filhos desajuizados, sem limite, porque ele não colocava limite. Davi não dava limite aos filhos. Ele não foi um pai que dava limites, ele não colocava limites. Os filhos dele não tinham limites. Faziam o que queriam. Foi assim. Se nós puxarmos a história de Aminon, violentou a meia-irmã, filha de Davi, e ele não tomou uma providência. Que isso causou uma revolta no Absalão, que também não tinha limite. Nenhum.
Ele não contrariava os filhos. Que acabou levando o Absalão a matar o Amnon. A ficar como um fugitivo por muito tempo. Depois ele volta e levanta uma conspiração contra o pai e estava trabalhando naquilo um tempão. O Davi era o rei, não sabia, mas não fazia nada. Ele não corrigia. Sabe uma pessoa que não corrige os filhos? Que não contraria os filhos? Está aqui, ó. O Adonias não tinha limite, fazia muitas coisas erradas. E a Bíblia está dizendo que o Davi nunca chegou para ele e perguntou: por que você faz isso, rapaz? Para com isso, rapaz. Está aqui, eu vou ler de novo para você. Ó. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Nunca parava para perguntar: ei, rapaz, por que você está fazendo assim? Vamos mudar, isso está errado. Ele não contrariava os filhos. Pode ser, isso é um pensamento meu, analisando a palavra de Deus, que como ele foi muito rejeitado pelo Jessé, o pai dele, o pai não dava importância, ele acabou levando isso para os filhos dele. Talvez ele certamente tinha lá dentro dele, queria que o pai queria ter tido um relacionamento melhor com o pai, não sei. E ele acabou se tornando um pai omisso, permissivo, porque não resolveu as questões dele com o pai dele e acabou levando para os filhos. Talvez o pai, que não dava importância, exigia muito dele, ele acabou não exigindo nada dos filhos. Um erro. Um erro. Um grave erro. Entendeu? Porque se o pai exigiu muito dele, podia ter dado mais atenção, etc., mas se exigiu muito dele, foi bom para ele. Porque ele se tornou essa pessoa que ele se tornou. A vida do Davi não foi fácil. Ele trabalhava duro, desde menino. E isso não fez mal a ele, não. Pelo contrário. Agora, pergunta se os filhos dele trabalharam. Se os filhos tiveram uma vida dura. Não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, não é nada disso. Não é nada disso. Estou dizendo que a vida do Davi não foi fácil, isso não fez mal a ele. Ele era um homem de caráter. Isso fez muito bem a ele. E já toda aquela vida na realeza que os meninos dele tiveram, sem nenhum sacrifício, sem ter que lutar por nada, tudo vinha de graça. Fez bem para eles? Não. Se tornaram o quê? Uns tiranos, uns inconsequentes. Um violentou a irmã, o outro matou o irmão, conspirou contra o pai. Esse aqui um dia acordou e disse: eu vou ser rei. E já arrumou 50 homens para ir na frente, criou um meio lá e tal. Fazia o que queria. E a Bíblia está dizendo, o pai nunca tinha contrariado, nunca perguntava por que ele estava fazendo daquele jeito. Simplesmente não havia correção. E isso foi bom para eles? Não, porque esse aqui também foi morto, ele teve vários, ele perdeu filhos, ele perdeu Amnon, ele perdeu o Absalão, ele perdeu Adonias, ele teve uma filha violentada pelo próprio filho. Tudo por quê? Porque ele era um omisso. Ele permitia tudo, não puxava rédea, não punha limite. Isso foi bom para eles? Não, foi a ruína deles. Você está achando que deixar seus filhos fazerem o que eles querem está sendo bom para eles? Não, está sendo a ruína deles.
Você está achando que não dá limite, não corrigir? É bom para eles? Não, é a pior coisa que um pai pode fazer, uma mãe pode fazer pelos filhos. A pior coisa. Você está achando que não contrariar é que vai fazer bem? Não, nossos filhos precisam ser contrariados, sim. Eles precisam de limite, sim. Eles precisam de muitos nãos. Eles precisam de muitos nãos. Eles precisam ser contrariados, sim. A Bíblia ensina você a contrariar, sim. Dizer não. A Bíblia ensina você a castigar. A Bíblia ensina você a corrigir. Entendeu? E você precisa pegar as rédeas da sua casa, botar limite na sua casa. Hoje os filhos desacatam os pais. Não quer nem saber. Ninguém sabe quem é que é a autoridade dentro de casa. E aí alguns pais ainda acham bonito. Ai, quem manda lá em casa é o fulano. A criança às vezes tem 2 anos de idade, 3 anos, é ele que manda. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É verdade. Quem manda é a criaturinha de 2 anos, de 3 anos. Errado. Se ele manda aos 2 anos, aos 20 eu não quero nem pensar o que ele vai fazer com você. Entendeu? Não quero nem pensar. Você está achando? A vida do Davi foi dura. O Jessé não foi mole com ele, não. E foi muito bom para ele. Porque olha a história de sucesso que ele fez. Não foi só por causa disso, foi porque ele creu em Deus e ele fez a coisa certa. Mas vamos dizer, a vida dura dele lá, cuidando de ovelhas, enfrentando leões, enfrentando ursos, não foi ruim para ele, não. Não foi ruim, não. Nem um pouco. Agora pergunta, os filhos dele, que não tiveram que fazer nada, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada, tinha tudo de graça, tudo nas mãos. É igual muitos pais fazem hoje. Né? Não ensina nada, o filho não arruma a cama, deixa o quarto bagunçado e tudo bem, não lava um garfo, faz aquela bagunça, ninguém ajuda em nada, tudo errado. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, fica horas no computador sem disciplina. Entendeu? Estuda a hora que quer, é uma desordem. Está errado. Está errado. Ele nunca contrariou os filhos. Nunca parou para dizer. Por que você faz isso, rapaz? Para com isso, para botar ordem. Nunca. Teve um filho que violentou a própria filha, que foi assassinado pelo outro filho, que conspirou esse filho contra ele, botou ele inclusive até em fuga, que acabou sendo assassinado também. E esse aqui também foi assassinado. Mas ele não contrariava os filhos. Não contrariava. Pense a respeito. Se você pensa que não dá castigo, não corrigir, não botar limite. Ai, porque eu vou traumatizar, tá? Correção não traumatiza filho, não, viu? Não traumatiza, não. Essa aí é a história de gente que não tem conhecimento da palavra de Deus. Viu? Falácia. Conversa fiada. Filho precisa de limite. Criança precisa de limite. A casa da gente precisa ter ordem. Ordem. Pai é pai. Eu posso ser um pai, uma mãe amiga, mas não vou ser amiga mãe. Eu sou mãe, autoridade. Pai é autoridade. Que fala não. Que contraria para o bem. Que põe limite. E é para o bem. Pense a respeito. Porque talvez você ache que você está fazendo a melhor coisa pelo teu filho. Eu vou te dizer, se você não contraria, se você não corrige, você está fazendo a pior coisa. A pior. Porque nossos filhos precisam de correção. É de pequeno que você ensina. Na sua casa tem que ter limite, tem que ter disciplina.
Ouça a palavra do Senhor. Ouça. E comece a agir imediatamente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Ivone, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Minha vida era totalmente destruída. Eu falo em todas as áreas, a área financeira, a área familiar era totalmente destruída. E tinha depressão, eu era uma pessoa muito triste, não tinha felicidade em nada, não encontrava felicidade em nada, Vitor. Chegou no Ministério Mudança de Vida vivendo essas situações. A senhora era depressiva, tinha problemas no casamento, muitos problemas na vida financeira, vivia uma vida totalmente infeliz. Mas a partir do momento que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida e bebeu do Espírito que sai do altar, começou a seguir as direções que foram dadas dentro do ministério, quais foram as mudanças que aconteceram na vida da senhora? Financeira, na área do trabalho, que era uma área muito assim difícil, as portas eram fechadas para mim, e depois que eu entrei as portas começaram a abrir, mas tudo foi um processo, não foi de um dia para a noite, foi pagando preço, aprendendo a dizimar, aprendendo a beber da palavra que sai do Espírito, pôr em prática mesmo e ser fiel. A senhora conquistou casas, a senhora conquistou o que mais? Olha, a gente hoje tem 2 casas, uma alugada, uma que eu moro, e assim, foi conquistando um carro, foi conquistando várias coisas na área também profissional. Tem uma chácara? Tem uma chácara, graças a Deus. Mas é importante ressaltar, exatamente como a senhora disse, que todas as mudanças que a senhora alcançou aqui dentro desse ministério não foram alcançadas à toa, em vão, não. A senhora pagou um preço. A senhora participa dos propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza, a senhora é assídua nas reuniões, a senhora sempre está conosco e a senhora crê que através desse preço, não o preço financeiro, mas o preço do esforço, do empenho, do sacrifício, através desse preço, a senhora conquistou tudo que conquistou, não é verdade? Certo. Olha, presbítero Vitor, a gente aqui, a gente aprende a verdade, é uma igreja que ensina a verdade, que ensina você a nascer de novo, não é ter religião, é nascer de novo, e isso foi o que aconteceu comigo. Aqui não tem carnê, aqui ensina a palavra, ser dizimista fiel, ser fiel em todas as áreas, você muda o teu caráter, sabe? Deus faz como se diz, a mudança total, completa. Através desse comprometimento da senhora, inclusive a sua filha tem sido abençoada, não é verdade? Olha, muito abençoada. Ressaltando que quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu nunca imaginava que eu ia colocar minha filha numa escola particular. Coloquei, depois ela foi para a faculdade, hoje ela está terminando direito, está por cabeça, abençoada, fazendo estágio, ganhando bem. E casou também aqui na igreja, um homem de Deus, na fidelidade. Deus tem surpreendido a senhora? Ai, completamente. Completamente. E hoje, depois de tudo isso que a senhora alcançou, qual é a mensagem que a senhora deixa hoje para essa pessoa que nos assiste, que vive uma vida semelhante à vida que a senhora vivia antigamente, na depressão, vivendo uma vida de frustrações, de decepções, problemas no casamento, problemas na vida financeira? Que recado a senhora deixa para essa pessoa? Eu falo que saia do sofá, saia da cama e toma atitude, venha aqui para a nossa igreja, beber desse espírito, aprender que vocês são maravilhosos, presbíteros, obreiros, que aqui a gente é acolhido com muito amor e aqui a gente aprende a verdade. Recentemente, o que é que a senhora alcançou? Recentemente, olha, foi a cura do meu pai, que a gente, antes de começar os 52 dias, essa igreja ela é de muita oração, né, presbítero, e de jejum e oração, e eu busquei isso pelo meu pai. Ele veio aqui também e ele foi curado de um câncer no intestino. Então isso foi surpreendente. Eu estou muito feliz. Tanto que o senhor falou para ele fazer os exames, que ele não tinha nada. E realmente ele fez os exames, não constatou nada. Eu trago até os exames para qualquer pessoa que quiserem ver. Abençoada. Abençoada, Vitor. Muito abençoada. Dona Gils, como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? E o que a senhora alcançou por intermédio da fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei na igreja com meu casamento destruído,
Hoje meu casamento foi restaurado graças a várias campanhas. O meu esposo frequenta a igreja também, a minha filha. Casamento abençoado, restaurado. Na área financeira também, consegui uma vaga de emprego melhor. Hoje estou numa outra empresa, cada vez mais prosperando, graças às campanhas da segunda-feira de prosperidade, que eu venho toda segunda buscar. Cheguei na igreja a pé. Hoje eu conquistei, não tinha nem carteira de habilitação, que eu tinha medo, me libertei do medo através da igreja, das campanhas também. Hoje eu tenho meu carro próprio, né? Graças à igreja que eu tenho me libertado e conquistado, avançado cada dia mais. Cada propósito que a senhora tem participado, a senhora tem visto o resultado? Sim. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Representa tudo, né? Me libertei de medo, me libertei de preconceito, me libertei de... Eu achava assim que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer, que eu não ia prosperar. E através do ministério a gente vai ouvindo a palavra e vai colocando em prática e vê que a gente pode, que a gente é capaz. Hoje, vida espiritual restaurada? Vida espiritual restaurada, abençoada. Todas as áreas a senhora pode dizer que vive uma vida feliz? Sim, graças ao ministério. Como experiência viva desta fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, e que a senhora tem para falar para essa pessoa que nos assiste e se encontra como a senhora chegou um dia na igreja, de repente frustrada, familiar destruído, financeiro destruído, espiritual destruído. O que a senhora tem para falar para ela hoje? Tenho para falar que tem que acreditar em Deus. Tem que vir, porque a gente ora, a gente acha que Deus não está ouvindo, que Deus não vai responder, mas Ele responde, Ele ouve. É só prosperar e colocar tudo que é ensinado aqui na igreja, colocar em prática. Vale a pena ela levantar de onde está e vir buscar? Sim. Assim como eu aconselho que dá certo. Feliz? Feliz, abençoada. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem entre e se estabeleça, que essa pessoa não seja mais a mesma. Que a partir desse momento, ela assuma uma postura diferente, para o bem dela, para o bem da família dela. Porque o Senhor não se agrada da indisciplina. Todo ser humano precisa de limite. E eu preciso, ela precisa, todos nós precisamos. Nós não vamos crescer apenas recebendo tudo aquilo que nós queremos, mas muitas vezes sendo contrariados, porque muitas vezes o Senhor mesmo é o primeiro a nos contrariar, a dizer não, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor não diz sim,
o tempo todo para nós. O Senhor diz mais não, porque muitas vezes nós vamos nos arrebentar com escolhas erradas. Então, meu Pai, que essa mensagem possa mover a vida dessa pessoa, ela não ser a mesma. Cobre ela com teu sangue, dê força a ela para pegar as rédeas da casa dela. Para se posicionar com uma autoridade forte. Não tirana, mas sábia e forte. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias e milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, tenham com fartura. Elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque realmente quem planta, colhe. Ó Pai, onde esse programa estiver chegando, que milagres e entendimento estejam chegando também para a glória do teu nome. Abençoa a todos. Que eu peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pega a sua família e venha buscar a Deus. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru. Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto. Avenida Badibacite, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.